Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, língua portuguesa. Você ainda se recorda que antes, na época do que nós estudamos o infográfico, nós estudamos também uma classe de palavras chamada pronomes? Se lembra? Então, dá uma olhadinha aqui nessa imagem só para você se lembrar. Olha só, era o tipo de pronomes pessoais, que eles tinham uma função, que era para substituir ou acompanhar um nome ou um substantivo. Lembra? Olha aqui, eu coloquei aqui só para você se lembrar que tinha eu, tu, ele ou ela, no singular, no plural também. Vós, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, esses pronomes aí são pessoais. Por que pessoais? Porque se referem diretamente a pessoas. Só que existem dois tipos de pronomes pessoais. Esse aqui, que a gente chama de pessoal do caso reto, pronomes pessoal do caso reto, são esses que nós falamos, nós usamos, nós escrevemos, nós lemos. E também existe o segundo tipo de pronome pessoal, que nós chamamos de oblíquo. Pronomes pessoais oblíquo, certo? Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles hoje? Veja, aqui eu trouxe para vocês também esse exemplo, só para lembrar de como os pronomes, no caso pessoal reto, como é que ele substitui o nome? Olha só, esse exemplo aqui. Tem dois cachorrinhos aqui conversando, tem um diálogo. Vou ler para você porque tá bem pequenininho. No primeiro diálogo, no primeiro cachorrinho, ele olha para outra cachorrinha e diz assim, sobre a amiguinha deles aí. Ele diz assim, ó, Mila disse que vai à festa. Qual é o nome aqui? A pessoa que foi citada neste diálogo? Mila. Então, Mila disse que vai à festa. Olhe o que a outra cadelinha vai responder. Ela escuta que Mila vai à festa e ela diz assim, ó, ela concorda, sim, ela vai. Olha aí o pronome ela. Ela foi usado para ela não ter que repetir o nome Mila, que apareceu no primeiro diálogo. Mila vai à festa, sim, ela vai. Ela quem? Mila. Então, o ela substituiu o nome Mila, o substantivo Mila, certo? Então, vamos agora para os pronomes do caso oblíquo, que nós chamamos assim. Também existem vários, eu não vou falar de todos hoje. Eu vou falar apenas desses aqui, dá uma olhada. Esses aqui também têm a mesma função. Qual é a mesma função? Que os outros pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Também para substituir nomes, certo? Tudo bem? Então, aqui, olha, a gente tem aqui, olha aí a primeira imagem do seu livro, que está na página 34. Eu peguei aí um pedacinho para mostrar para vocês quais são esses pronomes oblíquos. Na página 34, nesse post-it aí, eu até coloquei aqui já com um clique para você fazer a mesma coisa, porque é uma informação que você nunca pode esquecer. Vamos ler? Leia comigo aí, ó. Os pronomes pessoais, eles retomam ao substantivo, aos nomes, ou seja, ele substitui os substantivos. Já na página 34, 35 agora, vai para a próxima página. Olha aí, agora aí, cadê aqui? Deixa eu só olhar onde eu tô aqui. Vamos para a próxima página. Olha só o que diz aí esse exemplo escrito assim. Vou ler com você. Do jeitinho que tá aqui, você usa também o seu marca-texto. Diz assim, ó. Quando os pronomes o, a, no singular, os e as, no plural, quando ele vem depois, após o verbo terminado em R, S ou Z, eles se transformam em lo, lá, los ou las. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso? Então, olha só.
Esses são esses pronomes que o teu livro trouxe. A, o as, no singular, quando a gente fala só de uma coisa, e no plural, as, o, os, no plural. Tá no singular e tá no plural, porque a gente usa para uma coisa ou mais de uma coisa, para uma pessoa ou mais de uma pessoa. Um singular, mais de um, dois, três, o tanto que for aí, plural. Só lembrando disso, tá bom? Então, o que acontece? Esse tipo de pronome que você tá vendo aqui no singular e no plural, eles se transformam. Quando eles vêm depois de um verbo, eles se transformam. O que quero dizer para você é que esse tipo de pronome, nós dizemos que eles têm uma função. Eles servem como complementos verbais. Porque olha como é que ele fica. O a pode ficar lá e no plural as pode ficar las. Então ele se transformou, ele recebeu a letra L. Com o, vamos lá, lo ou los. Veja um exemplo aí que eu coloquei para você agora. Vamos ler comigo aí, observa bem, eu coloquei como exemplo. Posso comer fruta. Então, eu posso substituir a palavra fruta, porque o verbo terminou com R depois. Então, eu posso deixar assim, ó, posso comê-la. Esse lá está substituído aí, ele veio como um complemento do verbo, ó, comer, o verbo comer, ficou comê-la. Esse lá aí está substituindo a palavra fruta. Isso no singular. Se fosse mais de uma fruta, olha como ficaria. Posso comê-las. No plural. Esse las está servindo de complemento do verbo comer e esse las também está indicando as frutas no plural. Tudo bem para você até aí? Muito bem. Agora eu quero que você olhe novamente. Vou dar outro exemplo para você com o e o os, certo? Olha aí o outro exemplo aí. Quero comer esse bolo. O verbo comer também terminado com R. Então, eu posso deixar no singular assim, ó. Quero comê-lo. Lo, singular, porque eu tô falando de um bolo só. Então, esse comê-lo, o lo, veio separado com esse tracinho que nós chamamos de hífen. Então, ele veio complementando esse verbo, comê-lo. E esse lo está se referindo ao bolo. Não é a bolo. Se fosse a bola, aí ficaria... E ninguém come bola, né? Se fosse bola, ficaria eu quero chutá-la. Entendeu? Quero comê-lo. Se fosse mais de um bolo e eu quisesse comer de todos os bolos, como eu poderia deixar no plural? Igualzinho tá aqui no exemplo. Eu, aí ó, quero comê-los. Viu como é simples e é fácil? Essa explicação, ela é muito importante, principalmente quando a gente escuta pessoas falando. E quando usa esse tipo de pronome, e eu escuto alguém falando assim, sabe o que eu penso? Eu já entendo que é uma pessoa que estudou, que é uma pessoa que lê, que é uma pessoa sábia, culta. Pessoa que faz uso da língua culta, ok? Tem muita gente que estuda e não tá nem aí. E vive pagando mico, passando vergonha. Mas vocês não vão mais passar vergonha. E vocês vão também precisar disso aqui para aprender a falar, escrever corretamente e também para fazer o seu exercício no livro de hoje, que a gente vai corrigir na nossa live daqui a pouco. Tudo bem? Agora preste atenção novamente nessa outra imagem que eu estou colocando aqui, que também ainda está no seu livro, na página 35. Lá no finalzinho dela. Vamos ler comigo. Já fiz um clique e você faz a mesma coisa aí também. E eu vou ler aqui no livro. Diz assim, ó. Quando os pronomes o ou a no singular, os ou as no plural, quando vem também após, também depois de um verbo que termina, olha a diferença. Aquele que a gente falou que terminava com R, com S, com Z. Agora aqui é diferente, quando termina com um M, ou um ão, ou ons. Então ele também muda. Eles se transformam em no, em na, no singular, ou nos e nas no plural. E tem até um exemplo aí, mas observa aqui o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. O que diz aqui? Que o a e o as, o e o os,
Quando terminado com o verbo que terminou em M, por exemplo, ele também muda. O outro mudou porque recebeu a letra L. Nesse caso, quando o verbo termina com a letra M, ele também muda porque ele recebe a letra N. N de navio. N. Então, ele vai ficar no singular. Ai, desculpa, eu apaguei a luz sem querer. Então, olha só. No singular, ele vai ficar na e no plural, nas. Com o O, ele fica no ou nos. Entendeu? Vamos ver o exemplo para você também perceber que não é difícil assim. Olha só, o exemplo é esse. Chamem a Júlia aqui. Então, ó, o verbo chamem terminou com a letra M. Com a letra M de Maria. Nesse caso, tá no feminino. Então, eu vou usar ou com o A ou o AS. Mas é só uma Júlia, é singular. Então, eu posso dizer assim, ó. Chamem-na aqui. Eu não deixei só o A. O A recebeu a letra N de navio. Chamem-na aqui. Isso no singular. Se fosse no plural e eu falasse, chame aqui a Júlia Campos, a Júlia Ferreira, a Júlia Pereira, a Júlia Rodrigues, quantas Júlias tem na nossa sala? Chamem aqui a Júlia Cristina, tanta Júlia. Eu poderia no plural dizer aqui, chamem-nas aqui. Chamem-na singular, porque é uma. Chamem-nas mais de uma. No caso aí 4, 5 ou até mais. Chamem-nas aqui. Entendeu? Vamos ver um exemplo com o O e com o os. Agora esse outro exemplo aqui, ó. Convencer o meu irmão. Então, convenceram. Terminou com a letra M, como diz a regrinha. Então, eu posso dizer, convenceram-no. Esse no está servindo de complemento verbal e está substituindo a palavra irmão. E por que só convenceram-no? Porque eu estou falando apenas de uma pessoa que foi convencida no singular. Se fosse no plural, e se eu estivesse falando dos meus 3 irmãos, eu tenho meu irmão que é o Gilson, o Gedil e o Gilberto. Então, se eu falasse dos 3, seria no plural. Como ficaria? Convenceram-nos. Entendeu agora? Singular e plural. Então, gente, os pronomes oblíquos de hoje, da nossa aula, tá falando que eles servem como complementos verbais, complementos de verbos, e, dependendo da terminação do verbo, ele pode ficar lo, ou los, lá, ou las. E dependendo da terminação, ele pode se transformar em no e nos, na ou nas. Tudo bem? Fica aí com esse videozinho que eu tô deixando aí, revisando tudo sobre pronomes pessoais. Beijo e até daqui a pouco. Olá! Hoje vamos estudar os pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a, lhe. Nos, convosco. Vos, convosco. Se, si, consigo. Os, as, lhes. Os pronomes pessoais oblíquos, a, o, as, os, podem aparecer diferentes quando ligados a verbos. Exemplo: conhecer mais a, conhecê-la. Obrigar mais a, obrigá-la. Crianças, por hoje é só. Espero vê-las na próxima aula. Até mais!